pessoal, seguidores do nosso canal. É um prazer estar de volta. Lucas, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Fábio? Olá, Lucas, olá, professora Cláudia, tudo É um bom, gente? prazer ter conosco o professor Fábio, mestre doutorando, diretamente de Manaus, né, Fábio? É, isso mesmo, Manaus, Amazonas. É isso mesmo, se apresenta aí para gente, ele é meu colega, né? Ele também é coordenador auxiliar do curso de Ciências Biológicas, eu aqui em Jundiaí, interior do estado de São Paulo, e o Fábio aí em Manaus, né, Fábio? E ele vem trazer aqui um assunto super interessante voltada à aplicação microbiológica na área ambiental. Fábio, você quer contar um pouquinho aí da sua trajetória, da sua história aí dentro da Sim, sim, ciência? Conta pra sim, gente. tá certo. Bom, eu sou aluno do programa de pós-graduação em biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas. Eu atuo na área de biorremediação, né? Então, a biorremediação utiliza organismos, né, no intuito de avançar na recuperação de áreas degradadas ou minimizar os impactos ambientais e mais voltado com a biorremediação através de micro-organismos. Já temos bastante resultados e a pesquisa na qual vai ser apresentada ela é um pedacinho de uma pesquisa maior, né? Então, são resultados bem interessantes e isso mostra, né, o grande potencial que não só o estado do Amazonas, né, pela sua grande biodiversidade, mas o Brasil como um todo, nós temos assim muito material e muita coisa para fazer, muita pesquisa boa para fazer, e principalmente dentro das universidades, né? A gente trazendo os alunos que às vezes não têm essa noção por falta da experiência, porque está começando a sua caminhada. Então a gente mostra que não precisa ter tanto para fazer muita coisa, assim, você precisa apenas ter uma sacada, né? E uma força de vontade, muita leitura, isso é fundamental. E aí a pesquisa está aí com o campo aberto para a gente caminhar. Perfeito. Antes da gente falar um pouquinho do artigo, Fábio, eu gostaria, tanto eu como o Lucas, a gente se solidariza com o povo amazonense, né, principalmente Manaus, aí que foi o foco principal, ou acho que o estado mais assolado por enquanto, visivelmente assolado durante a pandemia. Então, estamos É, aqui solidários, mandar um abraço a todos, que se cuidem, né, esperamos que isso logo passe, né, que isso logo passe. Manaus é porque foi uma das primeiras capitais a sofrer com bastante aumento do número de casos e o número de mortes. Pô, isso foi conhecido, né, no Brasil e no mundo, né? E foram tempos difíceis. Na época de chuvas, né, o final do clima de chuvas, acabou contribuindo, né, para a contaminação. Sim. E aí, graças a Deus, assim, o povo tem sido bastante forte, bastante lutador, consciente, na questão do distanciamento social, mas tudo vai passar. Eu acho que não só aqui para Manaus, mas para ir para São Paulo, para o resto do Brasil, se Deus quiser, isso vai passar, vai servir de experiência para todos nós, para que nós possamos sempre estar alerta para coisas que a gente acha que é superficial, que não merece tanta atenção, que é a saúde. Nós temos que cuidar da nossa saúde, da nossa imunidade, Exato, né? Às principalmente, né? vezes, coisas que nós dávamos pouco valor antes da pandemia, hoje a nossa visão é completamente diferente, né? E Para esse melhor. canal, ele vem é verdade. Ele vem trazer uma visão diferente também da ciência, porque quando pensamos em ciência aqui no Brasil, rapidamente a nossa mente busca o eixo Rio-São Paulo. Mas o interessante disso é que outras regiões brasileiras, como o Nordeste e o Norte, também investem muito em pesquisa, pesquisa de base que tem aplicação real para a sociedade. Isso é tão importante quanto pesquisas de alta tecnologia. Então, esse artigo que tu trouxe para a gente vem despertar mesmo a vontade de conhecer pesquisa de outros campos, de outros cantos, né, do nosso país, que é imenso, e uma visão regional, uma visão diferente de nós aqui que estamos no eixo Rio-São Paulo mesmo, né, Lu? Isso. Vamos conversar um pouquinho sobre como funciona a escolha, então, de um projeto,
como que ele se aplica ao seu ambiente, como que ele funcionou, como ele ter sido inserido dentro da universidade, para os alunos conhecerem um pouco mais de como é a seleção. Pode falar um pouquinho disso para a gente, Fábio? Sim, sim. Então, assim, o aluno, quando ele entra no superior, né, na universidade, ele fica deslumbrado, porque realmente é uma porta que se abre e é uma nova etapa da nossa vida que a gente está super ansioso para começar, com tantas possibilidades, e você, pela falta de experiência, às vezes acha que é tudo tão distante, que é tudo, eu preciso caminhar muito. Realmente, a caminhada é longa, todos nós, até hoje, né, nós estudamos, todos nós, e a gente vai continuar estudando, porque quem ama a ciência sabe que a vida é assim, né, para estudar e sempre pesquisar, mas a gente tem que ter a ideia de que a caminhada é longa, mas tudo é possível, desde que a gente sempre seja bem orientado, seja focado, tenha bastante leitura, e o canal justamente fala sobre isso, eu acho muito importante, que é algo que às vezes nem todo professor e nem todo aluno tem essa percepção, que a leitura ela independe de você ser cobrado por ela. Você tem que ter a iniciativa de, eu quero ler alguma coisa, eu quero aprender algo, sem que seja valendo nota, ou porque vale um trabalho, ou porque tem que ser, né, aquele assunto. Então, a leitura, ela te desperta para ter uma visão mais ampla das coisas. E essa pesquisa, ela começou, a escolha dela, foi justamente para trazer, para mostrar que são coisas simples, mas que se forem olhadas de um olho bem minucioso, se for feito da forma correta, ela pode trazer resultados significativos. Então, na área da biorremediação, como eu falei, utilizando micro-organismos, o primeiro passo que eu considero importante é você escolher um micro-organismo que não seja patogênico, que é o grande primeiro passo. Nem para o ser humano e nem para qualquer espécie do ambiente. Né? Então, e nós sabemos aqui na região amazônica existe uma grande biodiversidade, a gente só estima, né, o que tem, e você imagina que isso aumenta exponencialmente quando você fala da biodiversidade microbiana, que aí é muito maior. Né? E não, às vezes, porque não é visto, né? Não é visto. É muito É mais. um mundo invisível que você tem uma diversidade, principalmente na região onde é fértil o solo, e de repente você tem uma diversidade que hoje acho que não existe uma descrição real, né? Assim, do que exatamente tem. A gente se aproxima, faz estimativa do quantitativo de micro-organismos por centímetro quadrado, existem alguns estudos que falam isso, mas aí escolhe um micro-organismo que não seja patogênico e verifica o potencial dele de degradar algum poluente. Qual foi o poluente que nós escolhemos na pesquisa? O óleo de cozinha, que é um poluente muito presente na nossa sociedade, dentro de casa. Não precisa ser um poluente assim, derramamento de óleo de petróleo. Lógico, tem pesquisa com petróleo, bastante pesquisa, mas para trazer para uma realidade dentro da universidade, que seja algo que o aluno pode trabalhar com segurança e que o material possa ser obtido com acesso mais fácil, então nós escolhemos o óleo de cozinha. Você imagina que o óleo de cozinha, muitas vezes ele é descartado da maneira incorreta, vai para o ralo, vai para a pia da cozinha, e aí vai para o esgoto, e aí contamina tudo o que é esgoto, ou vai para o rio, ou vai para uma caixa de gordura. E aí você tem, se for para uma caixa de gordura, com o passar do tempo, aquele material, aqueles dejetos, eles vão começar a se acumular. Então, existem empresas que trabalham com essa limpeza de caixa de gordura, que falam, né? Então, você imagina que você é dono de uma empresa que tenha alguns funcionários, e você tem aí 5 caminhões que trabalham recolhendo esses dejetos, coloca o dejeto dentro do caminhão, enche o caminhão, e aí você leva esse caminhão para onde? Para descartar o material. O que fazer com isso depois, né? Vira um elefante branco, né? Você fica com aquele monte de óleo, o que vai fazer com ele? Vai para onde? Né? Vai para onde? Você não pode descartar não bem, que se estava no esgoto lá na caixa de gordura, era justamente para não ir para o ambiente. Aí você vai levar para onde? Você tem que, de acordo com a legislação ambiental também, né, que normatiza o funcionamento de empresa, ela tem que descartar em algum lugar seguro para fazer um tratamento de degradação, descontaminação, e até que aquele resíduo seja menos poluente possível para poder descartar no ambiente, né? Então, ele vai levar isso para vamos dizer assim, um tonel,
né? Então, você tem aí um quantitativo aí de 5 caminhões, vamos botar 5 tonéis. Então, cada caminhão vai lá e enche os 5 tonéis. E aí, o tempo de descontaminação e para descarte, vamos dizer, que vai levar em torno de 30 dias. E tem que esperar esse tempo, né? Então, os caminhões vão ficar parados e você não vai poder ter pegar um outro de serviço, um outro de contrato. Tem que esperar o tempo. E se você tem um micro-organismo que consiga reduzir esse tempo, né? Aqui a gente tem essa biodiversidade, esse potencial. Vamos estudar? Vamos. Então, se a gente consegue um resultado e mostrar que o tempo de degradação diminui em 50%, você vai ter um aumento de 50% de lucro. E ao invés de passar 30 dias lá sofrendo degradação para descontaminar, ele passa 15. E aí a tua empresa pode aumentar, pode crescer, o ambiente agradece, a biorremediação agradece, e utilizamos esses micro-organismos, né, coletados aqui no solo amazônico. Eles estão em associação com as leguminosas, são as rizobactérias, que coexistem nas raízes da leguminosa, ajudam as plantas a fixar em nitrogênio, né? Então elas são excelentes fixadoras de nitrogênio, fornecem são as famosas micorrizas. Isso, fornecem o nitrogênio para a planta e a planta dá casa, comida, roupa lavada e tudo para elas. Então elas estão ali muito bem associadas e nós coletamos e, como eu falei, a pesquisa tem um âmbito maior, né? E esse artigo que nós vamos expor, que o título dele, vou pedir licença para falar aqui, ó, potencial de produção de biosurfactantes por bactérias do gênero Rhizobium, utilizando óleo de cozinha como fonte de carbono. Então, é apenas uma pequena fatia de algo maior. De algo global, né? Nós sabemos que esses micro-organismos eles podem produzir surfactantes. E surfactante é uma molécula anfipática que tem essa característica. Ela é uma molécula, digamos assim, de um lado ela tem cargas, ela é polar, então ela tem mais aproximação com a água, que é polar, e do outro lado ela é apolar, então ela tem a aproximação com o óleo. Então, a bactéria produz, através dessa molécula, ela cerca a vesícula, e aí ela vai ter acesso. É mais ou menos o que acontece com a nossa digestão, quando a gente come gordura, mas para as nossas enzimas digerirem a gordura, a gente precisa de um emulsificante, né, que no caso é a bile, produzida pelo fígado, que ajuda na quebra de gordura, né? Isso porque aproxima as enzimas, favorece o acesso das enzimas para as moléculas de gordura que a gente ingere. Então, a bactéria, ela, digamos que produz um surfactante para tornar a molécula de óleo acessível a ela. Então, quanto maior for a produção de biosurfactante, maior será o seu potencial de degradação. Vocês concordam comigo? Né? Então, o artigo ele fala justamente sobre isso, sobre o potencial de produção de biosurfactante. Então, você imagina, se eu tenho uma bactéria que ela tem potencial de degradar óleo de cozinha e ela produz um surfactante que ainda vai ser usado em uma outra área, olha que maravilha. Né? Você vê o leque de possibilidades aí. Né? Então, o legal da biorremediação hoje é você conseguir micro-organismos que têm uma habilidade de sobreviver ao ambiente e produzir algumas moléculas interessantes e que pode ser aplicada na tentativa de recuperar áreas degradadas, aonde o custo não é tão efetivo e você tem um resultado que pode acelerar o processo natural de remediação daquela área, de recuperação daquela área, essa é a grande sacada da microbiologia ambiental, né? Aplicar o que o micro-organismo já é normalmente capaz de fazer, né? Isso, e só potencializar. Então, nós selecionamos um pool de micro-organismos, né? Pegamos vários, fizemos um teste com uma população maior e fomos selecionando aqueles micro-organismos que tiveram os resultados melhores. Né? Isolamos o micro-organismo, classificamos eles, né, em relação à questão da coloração de grã, da forma da colônia. Fizemos o primeiro teste em meio sólido. Se vocês me dão a licença de explicar um pouco sobre o teste,
O teste ele é bem interessante, ele foi descrito por Oliveira e Magalhães. Oliveira é o meu orientador do doutorado, o professor Luiz Antônio de Legal. Oliveira, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas. Isso é muito Biotech. legal, até a tua presença aqui, né, como o autor do artigo, porque o aluno de iniciação científica, o aluno de graduação, quando ele olha o artigo e ele vê aquele monte de sobrenomes, ele não consegue vislumbrar como uma pessoa, né, que se dedicou por anos para escrever aquele paper, aquele artigo para ser publicado. Então, isso é super importante a gente citar, porque os autores são pessoas reais, né, que estudam muito para conseguir esses resultados, né? Então, no meio da população, né? No meio da população a gente conhece as pessoas, tudo, né? E é legal conhecer que existem rostos, né, por trás dali, todo mundo com sua história. E o aluno, o futuro dele é esse, ele estudar e se dedicar, ele vai ser mais um autor de artigo, que é o que a gente deseja, né? Exato. Nós desejamos aí. Eu costumo falar assim que o aluno meu que brilha, eu roubo um pouquinho da glória dele, eu digo assim, olha, aquela estrela ali que está brilhando, eu posso me dar o luxo de dizer assim, aquele cara ali foi meu aluno, e ele é uma pessoa muito querida, porque continuou, batalhou e foi lá e venceu, e eu pude contribuir coloquei acho que uma pedrinha naquele castelo que ele construiu, e assim como fizeram comigo também, eu sou muito grato aos meus professores que contribuíram, e a ciência, ela é assim, né, vai evoluindo através disso, né. Então, a seleção do micro-organismo foi feita em meio sólido. O que a gente fez? Meio sólido é igual uma gelatina, né? Você coloca uma gelatina lá para colocar o micro-organismo para ele se desenvolver naquela gelatina. Lógico, para ele se desenvolver, ele precisa ter uma comida, ele precisa ter a fonte de carbono. Os meios de cultura tradicionais já têm a fonte de carbono tradicional, que são os açúcares que já são comercializados. O que a gente faz? A gente faz o meio de cultura, só que a gente não coloca o açúcar. A gente coloca quem? A molécula de óleo que a gente quer testar. É tipo assim, tá aí, ó. A única comida que você tem é essa. Se você quiser viver, coma. Se vira. Aí, então, se vira. Aí as bactérias foram se virando. Elas foram demonstrando que tem o potencial de degradar o óleo. Não era a comida dela. A nossa alegria, elas trocaram o metabolismo, conseguiram ajustar e mostrar os resultados. E aí nós verificamos aí a produção dos biosurfactantes. E aí elas mostraram que tinham um potencial muito bom. Vocês vão ler o artigo aí. E ele vai ficar disponível, né, Lucas? Para quem quiser, né? O link. Sim, é só entrar na descrição que consegue encontrar o artigo para ler também. O artigo está numa linguagem bem acessível, assim, para qualquer aluno do primeiro período ao oitavo período, ou então aluno de pós-graduação. Ele foi escrito, está numa linguagem bem acessível. É uma revista da Universidade Federal também do Amazonas, tá? A Science Amazônica. Então, Fábio, agradeço demais a sua presença, mesmo que remota, né? Agora a nossa realidade é essa, e né? A oportunidade de interagir contigo, trazendo conhecimento, mostrando a pesquisa de Manaus. Meus parabéns. Pesquisa de base aplicada à realidade. Isso é fantástico. Tá certo. Eu quero agradecer o convite da professora Cláudia, do professor Lucas. Foi um prazer. Eu fico muito feliz. Eu achei linda a iniciativa do canal. Lucas, você também, né? Na nossa época que nós começamos a nossa caminhada, tivesse um canal desse, assim, para nos expor, nos indicar, nos orientar, né? Nós tínhamos... É importante. Na época não tinha, pelo menos na minha não tinha nem na minha. Então, é um prazer enorme, eu fico lisonjeado com o convite, espero ter contribuído, espero que vocês gostem do artigo e também espero produzir mais artigos para a gente voltar aqui a conversar, né, professora? Com certeza. Isso aí. Aos nossos seguidores, Isso. Não deixem de deixar um like, uma curtidinha, se inscreva no canal
E nos acompanhe, porque teremos sempre novidades, novos pesquisadores, e a gente vai trazer mais assunto de Manaus ainda, tá bom? Gente, um beijo para todo mundo. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. E se puder, ainda fique em casa.